Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Ideias em Ação, promovido pelo Instituto Lopes Brasil. Hoje nós vamos falar um tema muito interessante a respeito de liderança. Aqui ao meu lado, o CEO e fundador do Instituto, o Sr. Cleudo Lopes, e a nossa convidada de hoje, Mariana Stachio. Eu vou ler o currículo dela, que é bastante extenso. A Mariana é formada em psicologia, professora universitária, mentora de carreira e liderança, atua nas áreas de desenvolvimento de pessoas, grupos e empresas. Já treinou mais de 40 mil pessoas e atendeu mais de 80 empresas em 20 anos de experiência profissional. Tem formação em Leadership e Coaching pela Ohio University e é graduada em Coaching na metodologia Inner Game por Timothy Galway, que é um dos pais do coaching, inclusive. Participou também do programa Unleash the Power Within com Anthony Robbins, que é outra grande referência mundial do coaching. É formada em Psicologia Positiva, Personal and Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching e atua como mentorado estratégico aplicado à liderança. É especialista em psicologia corporal e graduada nos treinamentos de Dale Carnegie e Mastermind. E há 20 anos atua como mentor e professor e palestrante, aqui de Curitiba. Você é aqui de Curitiba, né, Mariana? Sou. Moro aqui em Curitiba, mas nasci em Foz do Iguaçu. Vim aqui há muitos anos, né? Mas posso dizer que eu sou daqui também. É um lugar que eu gosto bastante de estar. Sim, e como que foi o seu primeiro contato com o Instituto Lopes Brasil, com o Cleudo Lopes? Você poderia contar, por favor? Foi muito bacana, é sempre bom relembrar, né? O Cleudo, para mim, primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Numa data tão especial, falando de um assunto muito importante para todos nós. E eu me lembro a primeira vez que a gente se conheceu, né, Cleudo? Foi num curso que eu fiz de coaching, aqui em Curitiba mesmo. E o Cleudo foi um dos meus mentores no curso. A gente se conheceu lá. E depois nunca mais paramos de nos falar, assim, né? Acho que deu um match ali nos valores, naquilo que a gente acredita. Foi uma troca muito boa. Ele me ajudou em alguns processos de desenvolvimento. Eu tive alguns insights naquele curso. Então, é muito bom voltar a falar contigo e estar aqui hoje, podendo participar desse programa. Obrigado, Mariana. Você, assim, quando você aceitou o convite de uma maneira tão pronta, assim, tão rápida, que ele me encheu de alegria, porque realmente eu me lembro de muitas pessoas com as quais eu iniciei essa minha jornada, né? Há 17 anos atrás. Você tem um momento especial, porque eu era realmente eu estava trabalhando como mentor no curso, e uma coisa que eu me lembro é que nós estávamos fazendo a prática da definição de uma missão. Qual é a missão de um profissional que atua na área de desenvolvimento humano utilizando metodologias de coaching? Você já era uma psicóloga, você já tinha experiência na área na sua área de atuação, mas ali era um momento de reflexão, né? Dizem que pensar dói, né? Mas a dor de pensar alguma coisa que faz sentido para nós, ela traz, assim, ao final, uma satisfação tão grande, porque quando a gente olha para aquilo, fala assim, é isso, né? Eu vivi isso quando eu fiz minha primeira formação, e eu já falei isso em outros podcasts, que quando eu identifiquei o que eu poderia fazer pelas pessoas, e por mim também, porque era um valor meu, eu escrevi um torpedo para os meus filhos dizendo que eu ia fazer aquilo para o resto da minha vida. E eu me lembro que com você, lá, acho que se não me engano foi 2008, se não me engano, estávamos lá na prática de escrever a missão. Ser, através de, para ter, né? E aí, nessa hora, quando as pessoas vêm fazer o treinamento, elas ficam ali, poxa, mas o que é isso? Que é talento? É o comportamento? É a habilidade? E o resultado? Né? O resultado não é só para você, é para o cliente. Então, algo de reflexão profunda. E não só você, outras pessoas também passavam, naquele momento, recorriam a gente, né? Recorriam a mim ou outros colegas que estavam ali, e eu me lembro muito bem disso. Uma outra coisa que eu me lembro, e eu me lembrei agora há pouco, foi que naquele tempo a gente não tinha o Spotify, né? E você me presenteou, me mandou um e-mail com uma lista de músicas que eu tenho na memória do meu computador lá. E outro dia eu estava olhando lá, lista de músicas da Mariana, então, que eram músicas para a gente poder fazer o trabalho. Bom, como é bom lembrar quando as coisas são boas, né? Muito. Assim, fazer essas lembranças. A gente não imaginou esse dia de hoje aqui, não imaginou essa oportunidade. Eu tenho acompanhado você, né, nas redes sociais. Você tem um trabalho maravilhoso.
e graças, obviamente, aos valores que você se orienta, né? E aí eu acho que eu poderia começar te fazendo essa pergunta. Quais são os valores seus que você atende através do seu trabalho? Olha, um valor muito forte para mim. Alguns, tá? A saúde é um valor forte para mim, né? Eu busco muito isso. Na metodologia que eu trabalho, eu acredito muito que cuidar de si, do seu corpo, fazer exercícios físicos, se alimentar, dormir, é um dos caminhos mais importantes para a liderança de alta performance. Eu uso isso muito na minha vida, né, e na vida dos meus clientes. Funciona muito, né? Muitas pesquisas falam sobre isso também, mas é algo que eu levo muito comigo, né? Um outro valor muito forte que eu tenho é a família. Né? Então é perceptível mesmo. É perceptível. Eu acompanho as postagens suas e eu amo as coisas que você posta com a sua família. Olha lá. Parabéns. Obrigada. É algo assim que é o meu mundo, né? É algo que a gente busca preservar bastante, estar junto. É algo realmente muito importante para mim. Um outro valor importante para mim é o trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. E, Cleudo, você, lembrando daquela época que a gente se conheceu, eu até me emocionei aqui, porque faz tanto tempo e eu continuo vivendo aquela missão, sabe? Eu vivo aquela missão. Eu me encontrei ali, né? Eu já tinha alguma ideia do que eu poderia fazer da minha vida, da minha carreira, mas foi ali, naquele ponto, deixa eu ver que interessante você lembrar disso hoje, né? Que abriu, assim, uma luz em mim. É isso, eu vou trabalhar com desenvolvimento humano, eu vou despertar, né, com o conhecimento da psicologia que eu tenho, o que existe de melhor no outro. Eu vou trazer felicidade, qualidade de vida, eu vou ensinar as pessoas a gerenciarem as suas emoções, a trabalhar o seu mindset e se tornar a sua melhor versão no mundo, né? E é isso que eu venho fazendo desde lá. Então, eu sou apaixonada por essa área de desenvolvimento humano, assim como vocês. Me encontro muito nisso, sabe? Acho que é um valor bem importante para mim. Assim, uma outra coisa que eu preservo muito, que tem muito a ver comigo, é a honestidade. A lealdade, assim, é algo que para mim é muito forte, muito forte. Eu acho que permeia muito as questões da minha vida, assim, a verdade, né? Então, falando agora para as pessoas que estão nos assistindo aqui, eu quero, assim, que vocês aproveitem bem essas palavras da Mariana. Porque o que é um valor? Um valor é uma coisa que quando você atende, você está feliz. Verdade. Né? É uma coisa muito simples. A pessoa fala assim, quais são meus valores, né? Os valores valor pode ser interpretado como um sentimento, mas esse sentimento ele decorre de alguma atitude, de algum gesto, de algum conhecimento que você compartilha, de uma ação voluntária. Normalmente ação voluntária, né? Pai da psicologia positiva, né? Martin Seligman. Tem um princípio que ele coloca no livro, uma pesquisa mundial que ele fez, e que ele dizia assim, os níveis de felicidade. Nossa felicidade, se a gente pudesse explicar ela na maneira de uma fórmula, os nossos níveis de felicidade é estabelecido por nosso mindset, que é aquilo que você traz, as suas convicções, as suas crenças. Muitas vezes a pessoa se vê como uma pessoa infeliz. Mas não é isso só. As circunstâncias, então, segundo ponto, as circunstâncias, mesmo uma pessoa que tenha algumas crenças que, assim, muito ruins a seu respeito, negativas a seu respeito, ela tem momentos em que ela se sente, uma circunstância que favorece mais, ela está um pouco mais feliz. Mas o grande pilar, a grande sacada que essa pesquisa revelou, é que as variáveis voluntárias, é aquilo que você faz voluntariamente que te faz feliz. Então, se a gente conseguir equilibrar as nossas crenças, trabalhar isso dentro de um processo com uma psicóloga, com um profissional da área, ou até com um coach mesmo, bem preparado, né, que saiba refletir com o cliente a respeito das suas crenças, quais aquelas crenças que não fazem nenhum sentido,
e quais aquelas crenças que você, de alguma forma, te fortalece, então você está resolvendo bem o primeiro componente dos níveis de felicidade. A circunstância, você tem que ficar atento. Você não vai ficar feliz no momento que você perdeu um ente querido. Mas também aquilo é passageiro, é temporário. Mas você pode se desenvolver e, através dos atos voluntários, servir e se educar, e isso está muito bem colocado nos fundamentos da psicologia positiva, né, que você tão bem conhece, e você e a pessoa melhorar seus níveis de felicidade. Então, essa pesquisa do Martin Seligman, ela foi tão relevante para a psicologia que dela, hoje, Harvard tem lá uma disciplina que é... Como é que é o nome da disciplina? Psicologia, como é que é? Psicologia positiva? Psicologia positiva, e que tem até um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Isso aí. Não estou vendendo livro para ninguém aqui não, tá? São Estou apenas referências. dizendo o seguinte, se você tem algum problema, se você tem um grande sonho, o que você talvez precise, muitas vezes você não está conseguindo encontrar um caminho, é procurar um profissional que possa te ajudar, ou a te estimular naquilo que você sabe e te ajudar a corrigir aquilo que você tem que corrigir. Então, muito bom poder conversar com você e vamos em frente aí. E essa clareza, né, Cleudo, de entender os nossos pensamentos, os nossos valores, é tão importante, né? O Tony Robbins, ele diz que, acredito muito no trabalho dele, e ele diz assim que 80% dos nossos resultados é psicologia pura. Sim. Né? Que é entender esses processos, né? De mindset, os nossos comportamentos, os nossos valores, aquilo que nos fortalece, as crenças que nos limitam. Isso tudo, quando a gente vai destravando, conhecendo e trazendo para a consciência, é um processo assim de transformação maravilhoso. Nós temos responsabilidade sobre o que nós pensamos, certo? Os pensamentos são aleatórios, nós somos livres para pensar o que a gente quiser. Eu gosto muito de um ensinamento que eu tive através de uma colega nossa, quem sabe um dia nós vamos fazer um podcast com ela também. A qualidade dos nossos resultados é precedida pela qualidade do pensamento que antecedeu a ação. Perfeito. Né? Então, é o que você acabou de falar. Nós somos responsáveis pelo que pensamos. E se os resultados não estão sendo bons, reflita sobre o que você anda pensando. Perfeito. Não é mesmo? Perfeito. Eu sempre digo assim, né? Tudo começa num pensamento. Então, por exemplo, pensamentos geram emoções. Isso. Né? Então, se eu pensar que eu sou um fracasso, eu vou me sentir um fracassado. Sim. Se eu pensar que não vai dar certo, eu vou me sentir ansioso, preocupada. Essas emoções vão determinar a maior parte dos nossos comportamentos. Sim. E esses comportamentos vão determinar os nossos resultados. É como se eu tivesse uma árvore, né? Para que eu tenha frutos bons, né? Vamos entender os frutos como os nossos resultados, eu preciso mexer aonde? Na raiz. A gente precisa mexer, perfeito, na raiz. E a raiz é o nosso mindset. Tudo começa lá. Sim. Obrigado, Maria. E dentro do tema, eu acho que estamos falando da importância da gente procurar o autodesenvolvimento, né? Procurar se conhecer, procurar entender as nossas próprias crenças, valores, etc., para que a gente possa passar por um processo de evolução, desenvolvimento pessoal, que é o que todo mundo busca, né? Isso para um líder é essencial, né? Essencial. Eu digo que é o primeiro passo para o desenvolvimento da liderança é o autoconhecimento. Porque se eu não conheço, por exemplo, né, se eu não conheço algo, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou desenvolver? Então, essa autopercepção, essa autoconsciência é o que vai fazer com que a gente observe aquilo que está funcionando muito bem, e também aquilo que não está funcionando, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa ampliar, para que a gente vá buscar métodos, para que a gente possa se desenvolver, né? E aí vem o trabalho que a gente faz, né, Cleudo? De trazer método. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, né? Pessoas normais têm metas. Pessoas bem-sucedidas têm métodos. E hoje, no mundo aí do desenvolvimento humano, quanto a gente não vem aprendendo mais, né? Mais e mais sobre comportamento, sobre desenvolvimento. Então, um dos métodos é olhar para dentro da gente e perceber, né, quem a gente é. É isso aí.
Eu ouvi esses dias de uma educadora que o caminho para você educar uma pessoa nem sempre, ele não começa por definir um lugar, um ponto onde a pessoa quer chegar é importante, mas olhar o ponto que a pessoa está também, Perfeito. com responsabilidade, porque é a partir dali. Então, mas dentro desse processo, dessa atividade que você vem desenvolvendo, do desenvolvimento das pessoas, né, de um modo geral, tem uma área que você tem se destacado e eu tenho olhado e fico admirado realmente dos trabalhos que você tem feito, que é a área da liderança, né? Como que você, em que momento, se é que houve um momento, não sei, talvez começou aparecendo uma demanda específica, não sei. Conta pra gente aí. Como que você antenou para essa questão da liderança? Então, eu trabalhava numa empresa, né? E eu trabalhava com treinamentos de maneira geral, assim, naquela época, né? Vamos lá, uns 22 anos atrás. E um dia o meu chefe me chamou na sala dele e falou assim: Mari, a gente precisa trabalhar o desenvolvimento desses líderes. Mas mais do que isso, eu gostaria de fazer um trabalho que não fosse de grupo. Eu gostaria de fazer um trabalho individual com esses líderes, porque cada um tem uma particularidade diferente. Inclusive, foi por isso que eu entrei no mundo do coaching, né, naquela época. Porque eu comecei a procurar treinamento individual. Não tinha muita coisa no Brasil. Tinham 3 livros no Brasil sobre coaching. Sim. E aí, essa palavrinha ficou em mim. Eu falei assim, eu cheguei para esse meu chefe na época, eu falei assim, chefe, eu achei o que você está buscando. Existe um trabalho que se chama coaching, que é uma metodologia que tem funcionado muito no mundo todo. No Brasil tem 3 livros. Vamos comprar esses livros, eu leio e eu me comprometo a fazer uma turma piloto. E aí foi isso que eu fiz. Eu li os livros. Fizemos a turma piloto. Deu super resultado. E depois que eu fui me especializar nos cursos que eu fiz. Mas foi ali que tudo começou. E isso me encantou. Porque a liderança, né, se a gente for pensar, ela não tem só a ver com o cargo que a gente ocupa numa empresa. Sim. Liderança tem mais a ver, né, com atitudes e comportamentos que a gente tem. E essa atitude, esse comportamento que vai trazer o cargo, né? E liderança, às vezes as pessoas acreditam que liderança começa você tentando influenciar outras pessoas. E não é por aí. A liderança começa na autoliderança. O primeiro pipeline que a gente diz da liderança é a autoliderança. Será que eu, Mariana, tenho disciplina? Será que eu consigo cumprir aquilo que eu prometo para mim mesmo? Será que eu consigo gerenciar os meus pensamentos? Será que eu consigo gerenciar as minhas emoções? Será que eu consigo fazer tudo aquilo que eu falo, que eu vou fazer? Então, começa na gente. E o desenvolvimento da liderança é muito isso. Começa no indivíduo. Depois que o indivíduo se desenvolve e se torna, né, um líder integral, aí sim eu vou para o meu time. Então, tudo começou ali e até hoje eu trabalho com isso. Sou apaixonada, né, por esse processo aí de grande transformação, né? Legal. Então, eu gosto e me apoio, né, em uma das leis de liderança escrita por John Maxwell, que é a lei do processo, né? O que é um processo? Um processo é a primeira fase do processo é quando a pessoa reconhece que ela não sabe alguma coisa que ela deveria saber, né? Fui intimado, fui convocado a ser um líder. Agora eu tenho que liderar pessoas. E eu já tive uma pessoa que uma vez que eu encontrei, que ele estava muito infeliz, eu fui conversar para saber o que era, ele falou, não, é que agora fui promovido. Eu falei, bom, está infeliz por ter sido promovido. Foi promovido, que bom, você está ganhando mais, você está... mas eu não estou gostando de ter que mandar nas pessoas. Eu falei, mas você não precisa mandar, você precisa liderar essas pessoas. Então, o que você não sabe que você precisa saber que aí você vai conseguir liderar? Quando a gente faz uma capacitação em programação neurolinguística, um dos passos é assim, o que você não sabe que você deveria saber? Né? O líder, mesma coisa, o que você não sabe que você deveria saber para ser um líder? Perfeito. E aí, quando você se conscientiza que tem alguma coisa que você não sabe que você deveria saber, o que você tem que fazer? Você tem que aprender aquilo. Perfeito. E aí que às vezes as pessoas desistem e querem voltar para trás. E não é por aí. Porque se você quer ter uma vida melhor, você precisa aprender a lidar com gente. E lidar com gente significa liderar pessoas, não é? Liderar mesmo. E aí vem a prática. E a prática é aquilo que você faz para ser bom em alguma coisa, né? A prática. E aí
no processo de liderar e errar e corrigir-se e não ficar no erro, você vai para uma área do entendimento, que agora eu sei que eu sei liderar. Né? E essa é a área legal. Então, aquela área inicial lá, que o pessoal costuma falar que é a zona de conforto, tem uma segunda zona de conforto, que é a zona da excelência, que é quando você faz as coisas sem saber o que fez. Né? Por que o líder que aprendeu que todo esse processo de influenciar pessoas, de estabelecer um círculo íntimo onde ele possa aprender mais sobre relacionamento, utilizando as competências, os conhecimentos da psicologia e dos processos de mentoria, né? Que em algum momento o líder também precisa ser mentor, ele chega na segunda zona de conforto, que é a zona da excelência. Então ele começa com, eu nem sei que eu preciso saber alguma coisa, mas quando ele parte para aquela zona que ele sabe que tem que saber alguma coisa que ele não sabe, e aí ele vai para uma área que ele sabe que sabe, aí quando ele consegue, continua praticando, influenciando as pessoas, vendo o resultado, ele chega na área final, que é a área da excelência, é uma área de conforto. Eu estava dando aula na PUC outro dia, para advogados, e aí um advogado falou assim, mas eu gosto muito da zona de conforto. Aí eu olhei e falei, pois eu também gosto. Eu amo a zona de conforto. Mas é aquela zona de conforto que a gente está fazendo aquilo que faz sem preocupações, né? Como dirigir um carro, né? Então, seria isso. Sim. É processo. É um processo. E é confortável, né? A zona de conforto. É confortável. Só que a gente tem que entender, né, que zona de conforto e crescimento não coexistem. Então, toda vez que eu preciso crescer, né, seja na minha liderança, nos meus comportamentos, né, ou qualquer área da nossa vida, eu vou precisar fazer algo diferente. Porque, vamos lá, se eu repetir os mesmos comportamentos, eu vou ter os mesmos resultados. Sim. Se eu mudar o meu comportamento, eu vou precisar expandir essa minha zona, eu vou precisar fazer algo, vou precisar ser quem eu talvez ainda não fui. Isso. Né, para conquistar aquilo que eu quero conquistar. Senão as coisas vão continuar na mesma. E a gente tem que entender que toda mudança gera desconforto. Então, se a gente quer crescer, a gente tem que entender que a gente vai ficar desconfortável em muitos momentos da nossa vida. Perfeito. Eu tenho algo comigo que é assim, né? Sempre que aparece aquele frio na barriga, que eu me sinto desconfortável por algo novo, um projeto novo, eu penso, olha, se as borboletas na barriga estão vindo, é porque eu estou crescendo e eu estou me desenvolvendo. E esse é o processo de desenvolvimento humano, né? Toda vez que a gente muda algo, a gente vai num lugar, num campo que a gente desconhece. E esse desconhecimento causa desconforto. Mas quanto mais a gente vai amadurecendo, mais vai conhecendo, mais vai aprendendo, mais vai se entendendo, a gente passa por ele. E no final, se a gente quer crescer, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu acho que é isso que você falou no começo, que pensar dói, né? Viver sempre... Quem quer evoluir tem que se sentir um pouco desconfortável, se acostumar com isso e sempre buscar evoluir a partir dos desafios. Não tem conquista sem esforço. É importante a gente entender isso, né? Que o esforço, ele faz parte do processo de desenvolvimento. Então, a gente precisa se esforçar, sim. Uma coisa interessantíssima que eu achei que você citou é que a transformação, a construção do líder começa de dentro para fora. Perfeito. É ele que vai se desafiar a se tornar um líder. E aí, naturalmente, quando ele consegue chegar num certo nível, ele vai ser reconhecido como líder e então vem o cargo, né? Que não é o cargo que vem depois da liderança, vem a liderança que atrai o cargo, né? E dentro desse processo, eu imagino que cada pessoa tem um estilo. E aí essa pergunta que eu gostaria de fazer, quais são os estilos de liderança que você consegue identificar? Assim, lógico que tem muitos, não daria para ter todos, mas que você consegue identificar no seu trabalho de desenvolvimento de lideranças com relação a estilos. E qual o estilo que você acha mais interessante? Se é que existe algum da sua preferência. Pois é, vamos conversar sobre isso, né? Então, o que a gente diz sobre estilos de liderança tem muito a ver com o jeito da gente ser no mundo. Então, com o que a gente chama de perfil comportamental, né? E sabe, Fernanda, que essa é uma pergunta que muitas vezes me fazem, principalmente quando eu utilizo algumas ferramentas, né, para analisar o perfil comportamental, né? Eu gosto muito de utilizar uma ferramenta que se chama DISC. DISC. Eu uso muito DISC. E aí você me pergunta, mas qual estilo eu tenho que ter, né? Eu diria assim, depende.
Sim. Depende da cultura onde você está inserido. Depende do teu time. E aí eu gosto muito de utilizar um conceito que se chama liderança situacional. Né? Que apesar do teu estilo talvez ser mais carismático, mais influenciador, né? Ou mais dominante, mais assertivo, ou mais colaborativo, aquele líder mais democrata que pergunta o que a equipe pensa a opinião de respeito cada um, de tudo, né? Ou aquele que é mais focado nas informações, né? Mais introvertido. Eu diria assim, por mais que você tenha um estilo comportamental que é teu, que é único e que te ajuda no teu dia a dia, né, a cumprir os seus objetivos, a gente vai precisar utilizar os outros estilos em diferentes momentos. Que interessante. Porque vamos imaginar assim, né, o barco está afundando. Se eu chegar para todo mundo e dizer assim, gente, o que vocês acham a respeito do barco afundando? Eu não vou ter um resultado efetivo. Neste momento, eu vou precisar ser muito mais diretivo. Pessoal, o barco está afundando. Fulano, ajuda faça aqui. Isso, fulano, faça aquilo. E a gente vai resolver essa situação. Então, eu gosto muito de um conceito que se chama liderança situacional. Que a gente buscar, apesar do nosso estilo comportamental, se adaptar ao cenário e às pessoas. Porque tem pessoas que respondem mais no relacionamento. Sim. Se você não criar um vínculo com aquela pessoa, ela não consegue realizar as atividades com maestria, porque ela precisa de contato, mais do que as outras. Ou seja, até o líder ele tem que saber até como lidar com cada um dos liderados, né? Perfeito, Fernando. De acordo com a situação e com o time, ou cada um do seu time. Perfeito. Até a forma de se comunicar é diferente. Se eu tenho uma pessoa mais dominante, ela é uma pessoa que ela gosta de ficar mais livre, ela gosta de... o foco dela é em resultado, é uma pessoa que vai arriscar mais do que as outras. E respeitar e utilizar aquilo que cada estilo ou cada pessoa tem de melhor vai fazer com que esse líder tenha, assim, uma equipe de alta performance. Sim. Saber utilizar o melhor de cada um. Sim. Acho que essa é uma das grandes sacadas do líder. Realmente. Então, nesse mundo em transformação tão, como é que fala? Disruptiva, como é que é o termo mesmo assim, né? Contínua que está acontecendo. Lendo um livro do Simon Sinek, eu tive contato com um estudo do Everett Rogers. Esse estudo é de 1962 e ele fala sobre difusão das inovações. E aí, dentro desse estudo, feito lá em 1962, quando, mais recentemente, há alguns anos atrás, Godfrey Moore expandiu a ideia de Rogers, ele aplicou isso para o mundo do marketing. E aí, nessa pesquisa, ele classificou as pessoas como aqueles que têm mais facilidade do uso da tecnologia e ele estabeleceu 1, 2, 3, 4, 5 níveis de pessoas, aqueles que aceitam mais a ideia nova ou não. E eu acho que esse é um grande desafio quando a gente vai trabalhar com o desenvolvimento do líder, que é aceitar novas ideias, né? Às vezes a pessoa, ele é um excelente executor, mas ele tem dificuldade de aceitar novas ideias. Às vezes eu me deparo com isso, com alguns clientes que eu estou trabalhando, né? Eu tenho clientes fora do Brasil, que eu atendo à distância, obviamente, né? Não vou lá atender. Tenho clientes em São Paulo e aqui em Curitiba. E aí a gente fala sobre esses princípios, essa população dividida em 5 segmentos, que são os inovadores, os adotantes iniciais, a maioria inicial, a maioria tardia e os retardatários. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? Quando a gente tem diante a nossa colocado como um cliente a desenvolver a liderança, que esse é um trabalho de mentoria ou de coaching, ou até, em algum momento, até da psicologia, né? Despertar na pessoa que ela precisa mudar algum comportamento, tem os testes do DISC que você citou e outros. E os inovadores são apenas 2,5% da população. Olha só. Então, veja você. E 13,5% são os adotantes iniciais.
O restante está tudo aí, são desafios para a gente trabalhar, né? Agora, esses não, esses aceitam bem. Então, é um público pequeno, o público que está sempre disposto a desafiar suas ideias, né? Assim, o público que está disposto a desafiar suas ideias são esses 13,5% mais os 2,5%, 16%. O restante, os 84%, 86%, né? Fiz a conta errada aqui. Não, mas é isso, por aí, 86%. Então, acho que esse é um grande desafio do profissional como você. Me conta um pouco aí fala para a gente, assim, de líderes que passaram por processos que você teve uma grande alegria e que alcançaram grandes resultados. Puxa, é tão bom relembrar, né, desses clientes, assim. Tenho ainda, né, eu tenho muito orgulho dos meus clientes, assim, sabe? Eu acredito, né, que também existe uma questão importante a gente analisar, né? Normalmente, a pessoa que busca um processo de desenvolvimento, ela já vem aberta, ela quer crescer, ela quer se desenvolver. Então, é um perfil de pessoa que já busca esse desenvolvimento e já está mais aberto a essa troca, né? Porque quando você vai buscar um profissional para te guiar, para te orientar, como, né, um mentor, um coach, você está dizendo assim, cara, eu quero aprender com você. Eu não sei tudo. Eu não sei tudo. E eu quero poder me desenvolver contigo, com a tua metodologia. Então, acredito que a gente já vem com um público que está muito aberto para isso, sabe? E a pessoa aberta, eu digo assim, né? Das questões mais importantes de um processo de desenvolvimento é a abertura. Porque, vamos pensar, né? A gente pode trazer, a gente estudou muito isso, né? As principais técnicas que existem no mundo sobre desenvolvimento humano. Se a pessoa não estiver aberta, nada vai acontecer. Não sai do zero. Se ela não quiser, perfeito. Tem que ter uma vontade inicial. Mas, assim, de fato, às vezes no trabalho dentro das empresas, como no grupo de pessoas com quem você trabalhou inicialmente, quando despertou a sua vontade de trabalhar com a liderança, às vezes dentro da empresa, a empresa contrata o profissional para trabalhar com o grupo de líderes, né? Eu já enfrentei isso numa empresa em São Paulo, por exemplo, que era um grupo de gestores e, digamos que, uma boa parte deles estavam dispostos a começar o trabalho, né, de desenvolvimento da liderança. Mas uma certa parte estava bastante reativa, dizendo, eu não preciso disso, né? Porque eu já sei o que eu tenho que fazer, meu modelo é o modelo que eu estou acostumado. Ou seja, aquelas pessoas que estão na zona de conforto e não querem mudar. E nesse momento, como profissional coach, é a situação em que você tem que, de certa forma, despertar na pessoa a vontade de vir para o processo. Porque se ela não tiver vontade, como você falou, não vai funcionar. Uma coisa que eu percebi nesse desafio é que se eu conseguisse associar os valores pessoais de cada um individualmente, fazendo um trabalho individual de identificar os valores de cada um dos gestores e depois associar esses valores desses gestores aos valores da empresa, o que a empresa buscava, como o que ela respeitava, o que ela entendia, o que ela achava correto, o que ela dava importância, se conseguisse fazer essa junção, essa associação de valores pessoais com os valores da empresa, essas pessoas vinham para o processo, porque elas entendiam que iam ter um ganho, a satisfação do valor dela também. Então, acho que é aí que você convence a pessoa a sair daquela área de resistência. E só consegue fazer o trabalho se ela estiver fora mesmo. Excelente sacada. Os valores. Bom. Sim. É a base de tudo, né? Como a gente estava falando. Porque os valores determinam as nossas atitudes. Sim. Né? Por trás de uma atitude sempre existe um valor que está ali, né? Falando, mesmo que inconsciente, porque na maior parte das pessoas é inconsciente. Sim. Quando a gente vai buscar um processo de desenvolvimento, né? Normalmente a gente trabalha os valores para trazer para a consciência. Que a pessoa não tem nem noção quais são, né? Você ajuda ela a identificar. E você citou no começo da conversa a questão da saúde, que é um valor seu, que você acha que é importante para a liderança. Isso ficou aqui, eu gostaria de entender um pouco mais. Como que se associa a saúde? Quando você fala saúde, acredito que você esteja falando a física e também a saúde mental. Perfeito. Que é importante para um líder. Sim. Que você acha que é um valor que um líder tem que ter? Acredito que sim. Porque, vamos pensar assim, né? Se a gente não cuida do nosso corpo, que é a nossa morada, sim, vai ter uma hora que ele vai gritar por você. Sim. Você vai ficar doente, você vai ficar estressado,
né? Você vai baixar performance. Então, o corpo, a saúde, é como se a gente tivesse uma pirâmide, tá? E a base da pirâmide é o nosso corpo, é a nossa saúde. Porque sem cuidar da saúde, do corpo, da nossa alimentação, a gente não consegue prosperar para outros níveis, porque a gente vai precisar dele. Então, eu vejo, assim, muitos líderes, CEOs de empresa, né? Eu sou corredora. Sim. Sempre gostei de correr. Corridas corridas a pé. Eu também sou corredor, só que de carros. Que bacana. Hã? De carros. Olha só! Mas que tem legal. tudo a ver. A saúde, como você está falando, muito interessante, sim. Porque isso vai gerar, né? Quando a gente faz um exercício físico, por exemplo, a gente está não só mexendo com o nosso corpo, com a nossa aparência, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a nossa saúde emocional também. Porque, segundo várias e várias pesquisas, né, até hoje eu estava numa palestra falando sobre isso, a nossa inteligência física, a inteligência física do líder, né? Normalmente eu trabalho com 4 inteligências do líder, né? Que eu chamo de inteligência integral. E uma das inteligências é a inteligência física por esse motivo. Se eu não tiver saúde, se eu não tiver bem, eu não vou conseguir nem trabalhar. Eu vou ficar doente, eu vou ficar estressado. E o exercício físico, falando especificamente dele, é um dos maiores antídotos para a gestão emocional. Para a tua autoconfiança, para a tua ansiedade, para as tristezas, vai te motivar, porque vai liberar várias e várias substâncias no teu corpo, né? Então, eu digo assim que a base, não só eu, como vários outros autores, né? O Stephen Covey, que traz esse conceito das 4 inteligências, fala muito sobre isso. O próprio Anthony Robbins fala muito sobre isso, dessa base para a gente poder chegar, ele chama isso, né, da pirâmide da maestria. Para eu chegar nessa maestria, eu preciso cuidar do meu corpo e da minha saúde. Que fantástico. É a vitalidade, né? Porque o líder, ele, para ser reconhecido como um líder, ele precisa ser percebido como um líder, tipo a influência, né? Isso. A influência, que a verdadeira medida da liderança é a capacidade que ele tem de influenciar as pessoas para seguir aquilo que ele está falando, né? Se ele aconselha uma coisa e não faz, então não dá. E sobre legado? Coisa legal, um legado que um líder pode deixar nos seus liderados, né? Sim. Acho que se todos nós aqui formos pensar nos líderes, né, que a gente já teve na nossa vida e que marcaram a nossa vida, realmente deixa um legado, né? Algo assim... muito bacana que a gente possa compartilhar, né? E a gente conquista muito isso, né, liderança e até influência através do nosso exemplo. Eu sempre digo, né, nos meus treinamentos, que em aulas, né, que liderança é exemplo. Perfeito. Se eu quero influenciar pessoas, eu influencio através do meu exemplo. Né? Da forma que eu me comunico, da forma com que eu me relaciono, da forma que eu me comporto no meu dia a dia. Né? Como é que eu vou pedir para uma pessoa fazer algo que eu não faço? Né? Se eu chegar para o meu filho Pedro e dizer assim, Pedro, para de gritar. Sabe o que ele vai fazer? Você também Adivinha? Tá vai gritar. Então você gritou antes, mãe. Então tem muito a ver com isso, né? Da gente falar e fazer. Eu digo assim, uma outra coisa muito bacana da gente pensar quando a gente fala em liderança e influência é a forma com que a gente se comunica. Eu diria que a comunicação é a maior ferramenta da liderança. Olha, eu vou me permitir pedir licença para compartilhar com você algo que eu aprendi com o meu cliente há poucos dias. E não só aprendi. Eu atendo ele está nos Estados Unidos e eu estava de férias faz uns 2 meses mais ou menos. Eu recebi um WhatsApp dele e falou assim, mandei um livro para você retirar na Livraria Curitiba. E nós estamos trabalhando o desenvolvimento da liderança dele lá, né? Porque lá ele trabalha com americanos, mexicanos, indianos, e ele é um brasileiro que saiu aqui da região de Curitiba, paulista aqui e tal, e que se desafiou, queria trabalhar numa planta fora do Brasil, e ele se candidatou dentro de uma abordagem que a gente fez, e ele, surgiu, tem uma vaga nos Estados Unidos, eu falei, poxa, fez uma coisa que você queria, vamos lá, vamos trabalhar isso, né? Que bacana. E ele já tinha sido meu cliente há 12 anos atrás.
E aí eu falei, mas então, vamos lá, vamos pensar o que você ganha, o que você perde, né? Vamos fazer um processo de tomada de decisão. Sim. Mas eu não sei, essa vaga está aberta há tanto tempo. Eu falei, bom, o que você tem a perder, né? Você se candidata. Agora está preparado, tem fluente em inglês, né? Domina alguns idiomas e tal, e tecnicamente ele é muito bom, né? Mas, obviamente, liderança é uma coisa que tem que estar se desenvolvendo sempre, porque ele vai para lá numa cultura diferente e vai lidar com um chefe, um vice-presidente americano. Ele foi lá numa posição de direção. Então, ele tem lá engenheiros trabalhando para ele. Engenheiros normalmente são pessoas assim, de uma mentalidade muito focada naquilo, no resultado que precisa entregar e tudo, mas eles não têm um olhar assim mais... de liderar mesmo, né? Tem mais de execução mesmo. O engenheiro é mais, assim, com todo respeito aos engenheiros, que eu tenho grandes amigos engenheiros que eu admiro muito, mas esse é o perfil. E aí ele me manda esse livro de presente. E esse livro realmente me ajudou bastante. O autor do livro vai ter que mandar um bônus para mim aí, que chama Conversas Cruciais. Olha só. São conversas de líderes, né? É um estudo de mais de 30 anos, né? Que aborda essas questões, pesquisa, muito detalhe. E é isso aí. O ensinamento é o seguinte: se você está conversando com alguém, essa pessoa está em silêncio e não te responde, pode ser duas coisas. Ou ela não sabe aquilo, ou então ela está com receio de falar. E o líder tem que saber extrair daquela pessoa por que ela está em silêncio, né? Então, se a pessoa reage sempre de uma maneira agressiva, então talvez a sua comunicação esteja sendo feita da maneira errada também, né? Então, essa é a abordagem do livro, entre outras coisas, né? E algo muito interessante, e que tem muito a ver com os tempos atuais: conversas assíncronas. O que são conversas assíncronas? São aquelas conversas que não são como essa que nós estamos tendo agora aqui. É aquela conversa através de um e-mail, é a conversa através de uma mensagem de WhatsApp, ou é um áudio gravado que a pessoa não vai ouvir depois, e aí, né? E que as melhores conversas são aquelas que a gente tem pela voz, tom de voz, porque a comunicação é aquilo que o outro entende do que você fala, né? E a escrita, nem sempre a gente consegue traduzir em palavras, colocar em palavras aquilo que realmente a gente quer que o nosso liderado faça. Então, as dicas que a gente tem nesse livro são essas, né? Procure ter conversas. Sincronizadas, né? Sincronizadas. Hoje em dia, a tecnologia ela nos permite uma série de vantagens, né? Mas, ao mesmo tempo, ela gera uma comunicação, às vezes, assíncrona, né? Que a pessoa tem um tempo para responder e a questão também de como que ela vai interpretar aquilo que foi escrito, enviado, e não sem estar no olho, né? Então, realmente gera bastante ruído, essas conversas assíncronas, né? E a comunicação, então, é essencial para a liderança. E eu digo que é essencial porque a comunicação é uma ferramenta que a gente tem para se relacionar com as outras pessoas. E se essa ferramenta não for adequada, vai respingar na relação. E quando a gente fala em liderança, eu sempre gosto muito de dizer nas minhas aulas, né? A gente pode pensar em 2 pilares essenciais. O líder cuida de pessoas, de relacionamentos, de processos, de resultados. Esse olhar, né, desses 2 focos aqui são importantíssimos. Se eu não tiver uma comunicação eficaz, se eu não souber transmitir, muitas vezes até conversas difíceis, né, que todo líder tem, vai respingar na relação, e respingando na relação, vai respingar na liderança, na influência. Atrapalha o processo e o resultado. Perfeito. Né? Um tem que trabalhar. A verdade é assim, dentro daquilo que os autores das pesquisas realizadas, eles dizem assim, que quanto mais significativa for a conversa, maior é o risco da gente não ter uma boa conversa. E faz sentido, né? Porque quando a gente está lidando... se você vai ter uma reunião com o teu vice-presidente, por exemplo, e você é um diretor de área,
já existe uma pressão natural, né? Sim. Então, isso é natural. Então, o que são conversas cruciais? Conversas cruciais são aquelas conversas que têm grande significado e para as quais você tem que estar em constante desenvolvimento para tê-las, né? Então, é isso aí. Acho que são pontos importantes para o líder. Entender que a comunicação, principalmente nesses tempos com tanta facilidade, com tanta tecnologia, às vezes relaxa na utilização desses meios e acaba fragilizando os resultados, né? Nada substitui o olho no olho, né? Eu sempre digo assim, 3 coisas causam impacto na nossa comunicação, né? A mensagem, o nosso tom de voz e a nossa expressão corporal. E quando eu estou, né? E só para a gente ter uma ideia, a expressão corporal causa impacto em 55% na nossa comunicação. 55%. Mais da metade. Só na questão do como você está se colocando. Do corpo que está falando, do rosto, do olho no olho. Sim. Então, você veja, quando eu estou só num WhatsApp, num e-mail, eu já estou 55%. Eu vou precisar, eu consigo me comunicar, Sim. mas eu vou precisar elaborar muito bem aquela informação para que ela possa ser transmitida da forma correta. Porque só a mensagem representa 7%, causa impacto 7%, e o tom de voz 38%. Então, o que é aconselhável? Isso segundo estudos fazer, né? Que o processo mais efetivo da comunicação é o olho no olho. É a gente aqui conversando, trocando, sentindo, né? Existe uma energia que está acontecendo quando as pessoas estão conversando. Tudo isso é muito importante. Então, líderes não substituam o olho no olho. Que fantástico. Bom, nós estamos com o tempo já chegando ao final do programa, mas o assunto é tão interessante que eu já quero propor aqui, falando aqui já abertamente, de a gente fazer uma segunda conversa sobre o mesmo tema, porque acho que tem muito a se desenvolver ainda, né? O que você acha, Cleudo? Perfeito, E eu tenho certeza que o que está sendo colocado aqui para quem está nos assistindo é de grande valor, né? A Mariana tem uma experiência que ainda nós não conseguimos trazer ou conseguimos trazer apenas uma pequena parte aqui para contribuir com quem está nos assistindo. E fica o compromisso, Mariana. Se você aceitar, oportunamente... Já está aceito. Então, já está aceito. Então já podemos... uma honra poder voltar e estar aqui com vocês, trocando essas informações. Para nós também. Para mim é um prazer enorme. Para nós também é um assunto tão interessante e com tantas coisas importantes para falar e você com toda a sua desenvoltura, todo o seu conhecimento, com certeza mais um programa pelo menos para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Eu fiquei interessado, por exemplo, saber quais as outras 3 inteligências da liderança. Aliás, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, dá tempo, por favor. Então, muito bom, legal. A gente, né, então, trabalha a inteligência física, que eu comentei, da questão da saúde, do corpo. A inteligência mental, que é o líder tá sempre aprendendo, se desenvolvendo, lendo, trocando, aprendendo, né? O profissional lifelong learning, que a gente fala, né? E desenvolver essa inteligência mental é muito importante, até para que o líder tenha visão, né? Trabalhe a visão dele. A inteligência emocional, né? Que está muito relacionado à empatia, relacionamento e a gerenciamento emocional, a automotivação. E também a inteligência espiritual, que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui, como viver os nossos valores, os nossos princípios, fazer aquilo que é correto. Você sabe que foi feita uma pesquisa bem grande, com vários colaboradores perguntando assim, o que você mais espera do seu líder? E a maior parte dessas pessoas responderam que elas esperam integridade. Integridade. Que fantástico. E nós precisamos muito disso. Tão fora de uso, né? Tão fora. Por isso que a gente precisa usar cada vez mais, né? Por isso que tem que usar cada vez mais. Eu vou aproveitar para falar de um dos valores do Rotary. O Rotary é uma instituição centenária. E o terceiro valor de Rotary é a integridade. Olha lá. Né? Nós temos até a prova quadra, porque do que pensamos, dizemos ou fazemos é a verdade, será benéfico para todos os interessados, causará melhores resultados. E nós temos muito clara a missão de Rotary. A missão do Rotary é servir. Né? E a integridade é um dos valores fundamentais de Rotary. Olha lá.
Mas nem sempre a gente vê isso aí, né? E faz parte. O mundo é assim e as pessoas são livres para também agir, fazer o que quiser. Recentemente eu assisti um filme que tocava justamente nesse tema, né? De um professor que ele decidiu voltar a dar aula numa escola que ele tinha estudado quando mais novo. E ele achava que para ele estar lá, que ele estar lá era porque faltava alguma coisa. Então, aí a pessoa que está interagindo com ele fala assim, justamente porque falta alguma coisa que você realmente tem que estar aqui, que você tem que voltar. Então, falando da integridade, se hoje a gente tem, né, esse cenário que a gente realmente reconhece, é verdade que muito pouco se fala nisso, pouco valor se dá à integridade, eu acho que a gente tem que realmente falar cada vez mais e mostrar a importância disso para que as pessoas se lembrem, né? Porque assim como nós, também tem muitas pessoas que estão esperando essa comunicação, estão esperando a gente falar sobre isso porque elas também têm, né? Então é chamar de volta esses valores, porque com certeza a grande maioria das pessoas tem, né? Sabe da importância da integridade. Há uns 10 anos, mais ou menos, eu comprei um livro do Eduardo Gianetti, O Valor do Amanhã. E eu sou fã do Eduardo Gianetti, né? Mas, entre outras coisas, trabalho, uma coisa, outro livro, foi ficando lá, foi ficando. Aí, um belo dia, eu estava assistindo uma entrevista do Dr. Pedro Malan, e ele, no Roda Viva, programa antigo já, e aí ele falou assim, conforme disse Eduardo Gianetti no livro O Valor do Amanhã, eu falei, opa, preciso ler esse livro, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muito, assim, com pessoas que trabalhavam com o Dr. Pedro Malan no processo de privatização do Banespa, né? Que eu fui chefe do gabinete da presidência do banco. E aí eu falei, poxa, preciso ler aquele livro. O livro está em casa, eu comprei com curiosidade. E aí passou um tempo, eu não li. Aí mais um tempo, estou aqui em Curitiba, eu vi um professor aí, segundo Eduardo Gianetti, lá no Valor da Manhã, eu falei, poxa vida, eu vou ter que ler aquele livro, pera um pouco. Aí fui lá, peguei o livro, procurei na estante lá, tirei, pôs em cima da mesa, falei, agora eu vou ver se vai entrar na lista aqui. E aí eu peguei o livro e não parei de ler mais. E lá eu encontrei uma pérola. Uma pérola. Tem muita coisa boa lá, né? Mas num determinado momento lá ele cita Guimarães Rosa. E esse é um grande desafio desses tempos de hoje. Eu fico imaginando no tempo de Guimarães Rosa, quando não tinha internet, não tinha telefone celular, sei lá, acho que não tinha, pelo menos. Não. Né? Parece que ele viveu ele estava no ápice da vida produtiva dele, por volta da Segunda Guerra Mundial, coisa desse tipo. Então, naquele tempo não tinha mesmo. E ele falou assim, essa mensagem é para todos que estão nos assistindo aqui, é para mim também, tá? É para você, Mariana. É para você, Fernando. Opa. Vivemos distraídos de coisas importantes. Olha só. Não é? Uhum. Vivemos distraídos de coisas importantes. Às vezes eu estou sentindo até um pouco de uma emoção muito forte agora aqui, né? Eu tenho 3 filhos, eu amo meus filhos, mas nem sempre eu estou com tempo para eles. Às vezes eu vacilo, eles me demandam alguma coisa e às vezes... Também estão crescidinhos já também, né? mas de qualquer forma, filho é filho sempre, né? Sim, sim, sim. A minha mãe sempre tinha tempo para os filhos. Sempre tinha. E você falou uma coisa, Mariana, que é um grande valor, que você demonstra mesmo. Você pratica, você não são só as palavras, só não é o que você faz mesmo, que é a família. Vivemos distraídos de coisas importantes. Então, deixe a tecnologia um pouco de lado, ou deixe de lado mesmo, e responda aquelas mensagens a hora que for importante você responder as mensagens. E quando você está com as pessoas da sua família, ou com aquela pessoa que precisa da sua atenção realmente, aquele amigo que quer falar algo que é uma oportunidade, dedique-se a isso. Então, Guimarães Rosa, eu fiquei pensando, quais eram as questões que incomodavam ele naquele tempo? Eu não consigo imaginar, né? Uhum. Mas é isso, vivemos distraídos de coisas importantes. Então, queria deixar essa mensagem. Essa mensagem é para pensar nos próximos meses. Os insights que ela traz, né? Acho que é mais assim, né? Se o líder
Muito Vamos bacana. pensar, já que o tema é líder, se o líder não está satisfeito com os resultados da sua liderança, ele que olhe para as coisas que ele não está olhando. Acho que faz sentido, né? Procure uma assessoria, procure um profissional que possa ajudá-la a desenvolver alguma habilidade de liderança. Nossa, tem né? tanta coisa legal. Construa uma missão de líder, Simples, né? Porque o que é ser líder? Ser líder é através de para ter que resultado, para trazer as pessoas a produzir mais, gerar mais resultado, mais satisfação, mais alegria, mais integração, senso de pertencimento, coisas desse tipo, né? É isso aí. Porque hoje a gente olha para o cenário político, por exemplo, está difícil até a gente decidir em quem que a gente vai se inspirar, né? Porque está difícil, né? Então, mas é isso aí. Olha, antes de chamar as considerações finais, eu quero dizer que a gente faz isso aqui com autenticidade, né? Sem Com dúvida. a mesma autenticidade com que você falou a respeito das questões dos filhos. Eu quero dizer para você que a gente está falando de liderança, e a liderança é pelo exemplo, pela boa comunicação, né? Se eu entendi bem tudo que você nos ensinou aqui hoje, eu tenho um grande líder que é você. Então, essa preocupação, talvez, de não ter tempo para nós, para mim, não existe, tá bom? Você sempre, quando está conosco, comigo, por exemplo, na minha casa, você conversa com a família toda e você gosta de dialogar, de escutar, principalmente, uma comunicação sadia, né? Então, para mim, você é um exemplo e, portanto, um líder. Então, fazendo aqui uma descontração, mas aproveitando para falar... Olha, não foi nada combinado. Pensado, Tá, não foi nada combinado combinado. isso. Ah, mas que legal. É porque eu me inspirei no que você falou, porque você demonstra mesmo esse valor à família, né? Que foi um dos valores que você Eu citou, achei que- Mas obviamente. você também, Cleudo. Eu também, O mas... Fernando está aqui junto, trabalhando é, com você, tá junto, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, quem tá junto, né? A gente fala isso um para o outro, é verdade. Que legal, muito bom. Olha que grande prazer receber você e vamos ter o próximo programa em breve. E gostaria que você ficasse à vontade para fazer suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença. Ah, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês, comemorando uma data tão importante, né, que é o aniversário da empresa. É uma empresa que a gente falando, né, de integridade, eu posso olhar para a empresa de vocês e entender que ela gira em torno desse valor também, Obrigado. integridade, né? De fazer aquilo que é correto, de fazer aquilo que é necessário, de estar auxiliando pessoas. Então, foi um prazer enorme. Vai ser um prazer enorme voltar também. E para o pessoal que está nos assistindo, desenvolvimento pessoal é constante, tá? Lembra sempre que liderança, né, tem a ver com os seus comportamentos e as suas atitudes. Então, comece trabalhando você e depois você vai para o outro. Assim, você vai ter como influenciar outras pessoas positivamente com a tua liderança. Fantástico. Então, como temos um tempo para estar aqui, a minha mensagem final é que você acorde todas as manhãs como eu acordo. E que você responda de maneira muito apropriada 3 indagações. O que eu posso, o que eu quero e o que eu devo. Responda isso com responsabilidade. Se você é um líder, o que eu posso, o que eu quero, o que eu devo. Lembrando que o que eu devo sempre se sobrepõe àquilo que você pode e àquilo que você quer. Porque o que você deve é alguma coisa que vai atender também o valor do teu colaborador, o valor daquela pessoa que trabalha com você. Mesmo que seja para ter uma conversa difícil. Mas você deve ter essa conversa, tenha ela com respeito e de maneira sincronizada. Obrigado. Bom, pessoal, com essa mensagem, nós vamos chegando ao final de mais um programa. Queremos agradecer aqui a sua presença como espectador. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pode deixar o like, pode recomendar também. E em breve voltaremos aqui com a Mariana e a sequência desse assunto que é tão vasto, tão interessante, que não dá para tratar num programa só. Então, muito obrigado pela sua presença e até breve.